E aí, galera concurseira, hoje eu tô aqui para dar mais uma dica sobre assunto de nutrição que cai bastante em concurso público. Quero saber de vocês se vocês conseguem diferenciar uma anemia ferropriva de uma anemia megaloblástica através do hemograma. Então vamos lá? Para vocês compreenderem sobre essas duas patologias, vocês têm que entender primeiro o que é que tem no hemograma. Então é importante identificar o que é que são as hemácias, o que é que elas estão fazendo nesse hemograma. A hemoglobina, ela dá a pigmentação às hemácias, o hematócrito, que representa a percentagem de volume ocupado por hemácias no volume total de sangue. E aí vem a parte que a gente consegue diferenciar entre as duas anemias, os valores hemantimétricos. Então o VCM, ele é o volume corpuscular médio de cada hemácia. Esse é um dos principais fatores diferenciais aí entre as duas anemias. O HCM é a hemoglobina corpuscular média por hemácia, o que representa a coloração. O CHCM é a concentração de hemoglobina por cada hemácia. E o RDW, que representa o índice de anicitose, ou seja, como é que está a variação do tamanho dessas hemácias no sangue. Bom, as hemácias, que podem ser chamadas também de eritrócitos ou de glóbulos vermelhos, elas são importantíssimas nesse processo de patologia da anemia. Por quê? Nas hemácias a gente contém as hemoglobinas e essas hemoglobinas elas são responsáveis por carrear o oxigênio que se recebe dos pulmões para todos os tecidos. Então, o que é importante vocês saberem, gente, a hemoglobina para ser sintetizada, ela necessita de ferro. O que significa que em processos de redução no consumo ou na absorção de ferro, você vai ter também um problema de produção de hemoglobina e de sintetização das hemácias. Essas hemácias elas passam a ser menores, o que a gente chama de micrócitos, e hipocoradas, por conta da redução na produção da hemoglobina. Então, a célula ela passa a ser menor e menos corada. Isso por conta da ausência de ferro, da redução no consumo, na absorção de ferro. Importante vocês identificarem, se a gente tem uma redução na quantidade de ferro, uma redução na produção de hemoglobina e de hemácias, e isso vai ocasionar uma dificuldade no transporte de oxigênio, obviamente você vai ser um paciente cansado. O indivíduo que tem uma anemia ferropriva ou qualquer outro tipo de anemia, porque elas são similares em relação à sintomatologia, é um indivíduo que fica cansado muito mais rápido. A palidez na pele também é observada por conta da quantidade reduzida de hemoglobina, além da falta de ar, baixo suprimento de oxigênio para os tecidos, intolerância ao exercício, e o taquicardia, que é uma tentativa que o coração tem de aumentar os batimentos cardíacos para aumentar o suprimento de oxigênio para os tecidos. Mas os sintomas eles não são algo que possa diferenciar entre os tipos de anemia, já que você consegue verificar semelhanças entre a sintomatologia de várias anemias. Para a anemia megaloblástica, essa anemia também é uma anemia de cunho nutricional, então é importante para vocês, nutris, conseguirem identificar a diferença entre as duas. Na anemia megaloblástica, a gente consegue ter uma série de distúrbios que é provocado por uma dificuldade na síntese de DNA. As células têm uma divisão muito mais lenta, mas o desenvolvimento citoplasmático está normal, então não consegue acompanhar. A gente tem até uma quantidade maior de RNA do que de DNA. Essas células elas são megaloblásticas e elas tendem, por conta disso, a promover anormalidades hematológicas. Essas anormalidades hematológicas a gente consegue observar tanto morfologicamente quanto pelo hemograma. Então, os glóbulos vermelhos eles são grandes, eles são imaturos, eles são disfuncionais, que são os megaloblastos. E, por conta disso, também a gente observa uma diferença nos neutrófilos. Os neutrófilos eles são mais senis, ou seja, são mais velhos, e eles tentam suprir uma redução que há dos neutrófilos, aumentando a quantidade de segmentos. Eles passam a ser hipersegmentados para aumentar a capacidade funcional dele. O que é que pode causar anemia megaloblástica, gente? Vitamina B12 e folato, deficiência nesses dois tipos de vitamina. Então, é de cunho nutricional, vocês precisam saber disso. Observe na gravura o tamanho do neutrófilo e a quantidade de segmentos que ele apresenta, assim como o tamanho também da hemácia. Anemia megaloblástica, mega, maior. Ferropriva, por deficiência de ferro, menor. E é aí que vocês conseguem visualizar isso no hemograma. Observando o HCT e o hemograma e as hemácias também, elas ainda estão reduzidas como em todas as anemias. Mas se vocês observarem aqui o VCM e o HCM, olhem só, anemia ferropriva reduzida, anemia megaloblástica elevado.
É muito simples. É a partir daí que vocês conseguem diferenciar entre esses dois tipos de anemia de cunho nutricional. Importante também observarem que os neutrófilos na anemia megaloblástica, ele está anormal. Eles estão maiores e hipersegmentados. Então, não se esqueçam, anemia ferropriva, valores reduzidos, anemia megaloblástica, valores aumentados. Outra dica para vocês, gente, a anemia perniciosa é diferente da anemia megaloblástica. Na anemia perniciosa, a gente consegue ter uma confusão muito grande por parte dos nutricionistas, porque ela não é um tipo de anemia megaloblástica, ela é um tipo de causa que pode promover a anemia megaloblástica. Para a gente conseguir absorver a vitamina B12, que isso ocorre no nosso estômago, nós precisamos da presença do fator intrínseco. Por conta de uma falta desse fator intrínseco por diversas causas possíveis, a absorção da vitamina B12 vai estar prejudicada. E por conta disso, você terá uma anemia megaloblástica. Ou seja, a anemia perniciosa, ela é uma das causas, mas ela não é a anemia megaloblástica. Então, vamos resolver aqui algumas questões de concurso que podem confundir vocês, mas que agora fica muito fácil de vocês conseguirem resolver. Então, sobre a anemia megaloblástica, julgue as seguintes afirmativas. Trata-se de um distúrbio provocado pela síntese comprometida do DNA na célula-tronco medular. Procede. É um tipo de anemia no qual a medula óssea produz neutrófilos pequenos e maduros? Não. Deficiência de ferro, deficiência de folato pode ser causada por nutrição deficiente? Essa aqui foi dada, né? Como sintomas nas crianças, pode haver crescimento retardado e puberdade atrasada? Não. Uma das sintomatologias da megaloblástica é que ela é insidiosa por muito tempo. Você não consegue perceber isso. E não afeta o crescimento, não afeta a questão da puberdade. Isso aqui está errado. Então, quais são verdadeiras? A gente tem duas questões verdadeiras. A letra E. Outra questão de concurso sobre anemia ferropriva. Sobre o hemograma na anemia por deficiência de ferro, que é uma ferropriva. O que é que a gente encontra aqui? Está geralmente associado com elevação do VCM? Não, elevação é a megaloblástica. Apresenta valores de CHCM e HCM elevados? Não. É caracterizada pela presença de neutrófilos hipersegmentados. Vejam que eles estão trazendo características da anemia megaloblástica. Apresenta valores reduzidos em alguns valores hemantimétricos, como VCM e HCM. Super fácil, hein, gente? Assemelha-se às demais alterações presentes nas diferentes anemias. Não, a anemia ferropriva, ela é diferente dessas anemias que a gente consegue ver, como a falciforme, a megaloblástica, dentre outras. Então, letra D é a resposta correta. Bom, então é isso aí. Fiquem ligados aqui na página que vai ter mais dicas para vocês sobre questões de concurso. Até a próxima!